Olá pessoal, eu sou a Andréia e hoje eu vim gravar uma aula para vocês sobre um conteúdo que os meus alunos do básico ficaram em dúvida na semana passada. E isso fez com que eu tivesse essa ideia de gravar umas aulas sobre os conteúdos que a gente vem trabalhando para que vocês possam revisitar toda vez que tiverem dúvida, ou até mesmo alunos que não conseguiram vir na aula, né, e perderam aquele conteúdo. Então os tópicos principais eu vou gravar para vocês uma mini aula, e espero que isso ajude vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pronome sujeito e pronome objeto, que foi algo que deixou o pessoal com a cabeça fervendo na semana passada. E não é difícil, é uma coisa bem simples, relativamente simples. Primeiramente, vocês precisam entender que os pronomes, eles substituem os nomes, certo? Ao invés de eu falar, por exemplo, João, quem que é o João? Eu posso simplesmente dizer ele. Ao invés de falar meus parentes, melhor não falar dos parentes, mas enfim, se eu fosse falar dos parentes, seriam quem? Eles, certo? O pronome, ele vem para substituir o nome de alguém. A minha mãe é she, a minha cadeira é it, ok? Muito bem, eu acho que eu tô muito pra cá, né? Vamos arrumar esse negócio? É improvisado mesmo, né? Porque eu não sou profissional do negócio, só tô querendo dar uma ajudada. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem duas coluninhas aqui. A coluna dos pronomes sujeito e a coluna dos pronomes objeto, certo? A coluna dos pronomes sujeito, como o próprio nome já fala, ela tende a exercer a função de sujeito dentro da frase. É aquele que vai fazer a ação. E a coluna dos pronomes objeto é a coluna de quem vai sofrer a ação, ok? Para cada pronome sujeito, a gente tem um objeto correspondente. Então, a gente tem, por exemplo, pronome sujeito I, objeto me. Quem é I? Só para lembrar vocês bem rapidinho. I sou eu, ok? Então, esse é o eu, quando eu estou falando que eu faço alguma coisa, eu sou o sujeito da frase. E aqui, quando alguém faz alguma coisa para mim ou comigo, lá no final da frase, ok? Esse primeiro you que a gente tem aqui é o you singular. Então aqui, você. Pronome objeto dele, you. Mesma coisa. Se vocês prestarem bem atenção, o do plural, que é o vocês, continua sendo igual. Ou seja, o you nunca vai se alterar. Vocês nunca vão errar pronome sujeito e objeto quando se falar de você ou vocês. Porque é a mesma coisa. Sempre, ok? Depois, a gente tem o he, que é para ele, singular, uma pessoa só, um homem, uma pessoa, ok, he. Pronome objeto dele, him. She, quem é she? É ela, mulher, uma mulher, apenas. Pronome objeto dela, her. Depois a gente tem o it, que é o neutro, né? Então a gente poderia aqui, por exemplo, falar de uma cadeira, de um cachorro, de uma caneta, um passarinho, qualquer coisa, desde que seja um só, é singular. Então esse é o it, e o pronome objeto dele é ele mesmo, it. O we somos nós, eu estou me incluindo nisso, certo? Sou eu e outras pessoas, somos nós. Então nós vamos para a praia, nós vamos estudar inglês, nós vamos arrasar no inglês esse ano, we. Agora, se alguém vai fazer alguma coisa com a gente, vai fazer alguma coisa conosco, esse é o pronome que vocês vão ter que usar, o us, ok? Aqui embaixo a gente tem o you, então quer dizer, do plural, já falamos dele. E depois o último é o they e o them. O they, ele é o plural do he, she e também do it. Lembrem que isso aqui é tudo singular. É ele no singular, ela no singular, ele ou ela para uma coisa, um animal. E aqui a gente vai ter o plural dos três, certo? Então se eu falar assim, por exemplo, João é he, mas se eu falar João e Maria, já são eles, they. Se eu falar um passarinho, é it, mas se eu falar um passarinho e um rato, aí vai ser o quê? They. E se eu estiver falando que eles fazem alguma coisa, é they. Mas se eles sofrem alguma ação, alguma coisa acontece com eles lá no final, é o them, que é o pronome que vocês vão utilizar, ok? Então aqui estão pronome sujeito, pronome objeto. Isso aqui
tem que memorizar. Ok, vamos entender então o que a gente falou antes. Vamos colocar na prática isso. Se os pronomes substituem os nomes, certo? Aqui vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quis dizer. Por exemplo, Ana Maria Braga is boring. Eu não acho, eu gosto dela, mas enfim. A frase diz, Ana Maria Braga é chata. Eu posso substituir a Ana Maria Braga por um pronome. Quem é a Ana Maria Braga? É ela, she. Ok, esse é um pronome sujeito. Ela é chata. Pronto, acabou. My neighbor is crazy. Meu vizinho é louco. Yes. Ok. Se o meu vizinho é um homem, eu posso substituir as palavras meu vizinho por um pronome. E esse pronome seria he. Ele é louco. Ok. My house is old. Minha casa é velha. A minha casa, nesse caso, se eu fosse substituir por um pronome, seria it, porque é ela. Mas não é um ela feminino, ela mulher, é um ela para uma coisa, né? Ela, a minha casa. Minha casa é velha. It is old. É a mesma coisa do que my house is old. My friends can't cook. Meus amigos não sabem cozinhar. Então, meus amigos aqui podem ser eles ou elas. E aí o pronome que eu vou usar é o they. Então aqui a gente tem exemplos de pronome sujeito. Todos os pronomes que a gente usou são pronomes sujeito. São os pronomes que normalmente começam a frase. São aqueles pronomes da primeira coluninha que a gente viu anteriormente, ok? Agora, a gente vai analisar aqui os pronomes sujeito mais os pronomes objeto, certo? Então se eu tenho na primeira frase, Ana Maria Braga is boring, aí eu coloquei um complemento. I don't want to talk to her. I don't want to talk to her. Eu não quero falar com ela. Como se ela fosse falar comigo, né? Mas tudo bem. Ana Maria Braga is boring. Eu posso dizer she is boring. I don't want to talk to her. Eu não quero falar com ela. Veja, eu não posso mais usar she agora. Eu vou usar o pronome objeto, a segunda coluninha dos pronomes. Her. Ok? Nessa frase, my neighbor is crazy. A frase do vizinho louco, né? Meu vizinho é louco. Então aqui a gente já sabia que o meu vizinho era ele. He is crazy. I don't like him. Eu não gosto dele. Eu não posso falar I don't like he, certo? He é o sujeito. Aqui a gente está usando o pronome objeto. Eu não gosto dele. Lá no final da frase, depois de verbo, pronome objeto. Próxima frase. My house is old. I need to renovate it. Minha casa é velha ou está velha. Eu preciso renová-la. A minha casa, a gente já sabia que era it, porque ela é uma coisa, né? Um objeto. E se eu preciso renovar ela, no caso, a casa, o pronome objeto vai continuar sendo it, porque ele não se altera. É o mesmo. Pronome sujeito, pronome objeto. Lembram disso? Lá na coluninha, lá atrás? Pronome sujeito do it, pronome objeto, it também. E a última frase. My friends can't cook. I need to teach them. Meus amigos são eles. Eles não sabem cozinhar. Então, eu preciso ensinar a eles, ensiná-los. So, I need to teach them. They, aqui no começo, eles não sabem cozinhar. Eu preciso ensiná-los. I need to teach them. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Para ter certeza, vamos fazer aqui um quick test. Alright? O quick test, pessoal, é só para ver se vocês conseguiram realmente entender o que a teacher falou. Então, quais seriam as respostas dessas frases? Letra A. She's my life. I love. Se ela é minha vida, eu amo quem? Eu amo a ela, eu a amo, certo? E como que é esse amo ela ou eu a amo lá no final da frase? Qual seria o pronome objeto do she? She's my life, I love her. Isso mesmo, eu tenho certeza que você acertou essa. Segunda, it's raining, I like a lot.
Está chovendo. Eu gosto muito disso. É como se eu falasse. Eu gosto muito da chuva. Eu gosto muito dela. Então, it is raining. I like. Se a chuva é uma coisa em si no singular, e esse pronome nunca se altera, I like it a lot. Pronto. A próxima. These boys are so messy. Esses meninos são tão bagunceiros. We have to stop. Nós temos que parar. Quem? Quem que a gente tem que parar se eles são muito bagunceiros? We have to stop these boys. Esses meninos são eles. Mas o eles lá do final da frase, vocês lembram como que era? O eles do pronome objeto? We have to stop them. Ok? Letter D. It's my mom's birthday. Abreviei aqui um pouquinho só para caber. It's my mom's birthday. I want to give a present. Se é o aniversário da minha mãe, eu quero dar a quem um presente? I want to give, quero dar a ela. Mas eu não posso falar I want to give she a present. Porque o sujeito tá aqui, ó, sou eu. Eu quero dar a ela, meu objeto, nesse caso, her, a present. E a última. My friends are here, so I'm coming with... eu tô numa festa lá e falo assim, não, os meus amigos estão aqui, então eu vou com eles, certo? Não se preocupe. My friends are here, so I'm coming with... Já que são os meus amigos que vão me levar, eu vou com eles. Como é esse eles do pronome objeto? I am coming with them. Ok? Tudo bem. Então é isso. Sem mais delongas, essa foi a nossa primeira mini aula. E a partir de agora, todos os conteúdos que nós tivermos nas nossas aulas, eu vou gravar pequenas aulas para vocês e espero que ajude a memorizar o conteúdo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.